Irmãos, abre sua Bíblia lá em João, Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos ler apenas o versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. O tema da nossa mensagem de hoje é o presente de Natal. Natal é isso, é dia de comemorar, é dia de festa, é dia de juntar a família, é dia de dar presentes. Mas deixa eu te falar uma coisa. O verdadeiro presente de Natal, ele não vem do Papai Noel. O verdadeiro presente de Natal, ele veio do Papai do Céu. Natal é dia de ganhar presente. Talvez você que está aqui, você não ganhou nenhum presente ou outro, mas eu vim aqui para te falar que o Natal, nós comemoramos o presente que Deus deu para mim e para você. Natal é a comemoração do nascimento do menino Jesus. Amém? Nós comemoramos o nascimento de Jesus no Natal. E Jesus é o presente de Natal de Deus para mim e para você. Esse texto que nós lemos na Bíblia fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para mim e para você. Deus te deu o seu único Filho Jesus. Deus te deu Jesus de presente. Jesus é o presente de Natal. Mas olha só que interessante. Se nós comemoramos no dia 25 de dezembro o nascimento de Jesus, então automaticamente esse dia seria o dia do aniversário de Jesus. Amém? Se ele nasceu nesse dia, então esse dia é o dia de aniversário dele. Então o normal seria o quê? Seria Jesus ser presenteado, porque é o aniversário dele. Faz sentido? Mas a graça de Deus ela é tão grande que no dia do aniversário de Jesus, o aniversariante é ele, mas quem ganha presente é você. Sabe, amados? Sempre que alguém ele decide dar um presente, presentear uma outra pessoa, o que essa pessoa está querendo, o que essa atitude de presentear está querendo demonstrar é lembrança. Não é verdade? Se alguém vem me dar um presente, essa pessoa está falando: olha, eu lembrei de você. Faz sentido? Então o presente, ele expressa, essa atitude de presentear expressa uma lembrança. Alguém se lembrou de você, por isso veio te dar um presente. Mas também expressa carinho, amém? Se alguém vem presentear você, é porque essa pessoa, ela sente um carinho especial por você. Amém? Por outro lado, a pessoa que recebe o presente, ela se sente alguém muito especial e muito amado. Quando a Bíblia fala, amados, aqui em João 3,16, que Deus amou o mundo, o que a Bíblia está querendo dizer é que Deus amou as pessoas. Está falando que Deus amou você. Amém? Deus amou você de tal maneira. Ele olhou para você individualmente. Ele falou: nossa, eu amo ele, eu amo ela. Amém? O amor de Deus, ele é singular, ele é, no geral, ele ama todos, mas ele ama você individualmente, de uma maneira especial. Deus amou você de tal maneira, e porque ele te amou, ele decidiu te presentear com seu filho. E você é amado, você é amada, você é especial. Alguém se lembrou de você. Talvez você fale assim: nossa, ontem foi Natal, mas eu não ganhei nenhum presente. Nossa, ontem foi o Natal, mas ninguém nem me mandou uma mensagem me desejando Feliz Natal. Ninguém se lembrou de mim. Talvez você esperava alguém mandar pelo menos uma mensagem, ligar para você, mas é que isso não aconteceu. Mas eu quero dizer para você que você é especial. Alguém se lembrou de você. Deus se lembrou de você. Ele se lembrou de você te amando tanto que ele foi capaz de dar um presente, o melhor presente que você poderia receber. Deus deu para você, Jesus. Amém? Sabe, amados? Jesus é o presente de Natal e é o melhor presente que alguém poderia receber. Você poderia receber qualquer coisa, mas não chegaria ao nível do presente que Deus deu para você. Que você não é aquilo que você está pensando, você não é aquilo que você está sentindo, você é o que a palavra de Deus diz que você é. Amém? E a palavra de Deus aqui em João capítulo 3, versículo 16 fala que Deus te amou de
de tal maneira. Repete comigo: eu sou amado. Eu sou especial. O Senhor se lembrou de mim. E por isso Ele me presenteou com o melhor presente, que é Jesus. Aleluia! Talvez você não tenha um Natal muito legal. Talvez você não pôde se reunir com a sua família. Talvez você não ganhou presente nenhum. Talvez você não recebeu nenhuma mensagem de Feliz Natal. Mas eu quero dizer para você: você foi lembrado. Você foi lembrada. Deus lembra de você e Ele continuará lembrando. Olha só o que a palavra de Deus diz. Isaías 49, versículo 15. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Será que é possível alguma mãe que acabou de ganhar bebê, de gerar o seu filho, que está amamentando dele ainda, será que é possível essa mãe esquecer esse bebê? É muito difícil, né, irmãos? É muito difícil. A mãe que carregou o filho 9 meses na barriga, uma mãe que vivenciou o filho sendo gerado, a barriga crescendo, o filho mexendo. É possível a mãe que passou por tudo isso, é possível ela esquecer dele? É difícil, não é? Ainda que ela se esqueça, eu jamais me esquecerei de ti. Glória a Deus. Essa é a promessa do Senhor para mim e para você. Talvez ontem você não foi lembrado por alguém, mas Deus não se esqueceu de você. Talvez ontem você não recebeu nenhuma mensagem de Feliz Natal, mas Deus não esqueceu de você. E Ele te trouxe aqui para te falar que Ele jamais vai esquecer de você. Sabe, amados, nunca aceite a ideia de que ninguém se importa com você. Nunca aceite a ideia de que você não é amado. Não, se lembre dessa palavra: Deus jamais se esquecerá de você. Deus nunca vai se esquecer de você. Sabe por quê? Porque você é especial. Porque você é amado. Porque Ele te amou tanto, Ele se lembrou de você. E para demonstrar que Ele se lembrou de você, Ele te presenteou com Jesus. Ele te deu o filho dele. Ele deu o melhor que Ele poderia dar. Você é especial. Essa é a verdade sobre você. Você é muito especial. Você é muito amado. Você é tão especial, tão amado, que Deus foi capaz de experimentar a morte só para resgatar você de volta. Uau! Deus, o Criador da vida, foi capaz de experimentar a morte porque Ele não estava conseguindo ficar longe de você, para trazer você para perto dele de novo. Esse é o amor de Deus por mim e por você. É um amor louco, é um amor ousado, como nós cantamos. É um amor ousado que foi capaz de morrer. Primeiro foi capaz de se tornar aquilo que Ele mesmo criou. Sabe, você já ouviu uma frase? E ela diz assim: o maior acontecimento da história não foi o homem pisar na lua, mas foi Deus pisar na terra. O Criador se tornou a criatura. E não só isso, morreu, experimentou a morte. O Criador da vida experimentou a morte. Gente, Deus não poderia morrer. A morte não tem poder sobre Deus. Deus não poderia morrer porque Ele é santo, Ele é puro. Só tem morte onde tem pecado. Deus não poderia morrer, mas por você, por te amar, por ter se lembrado de você, Ele foi capaz de se tornar um como você. Pegar o pecado que está em você, colocar nele, para morrer naquela cruz, a morte que era minha e que era sua. A maior prova de amor, irmãos, a maior prova de amor é alguém poder dar a vida por outra pessoa. João 15:13, a Bíblia diz: não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Suponha que os ladrões
Eles entram na casa e eles estão muito nervosos lá, querendo o pai e tudo mais. Aí eles falam: o negócio é o seguinte, eu estou muito doido e eu tenho que matar um de vocês aqui. Se eu não matar alguém, eu não vou sair contente. E aí, na mesma hora, o marido pula na frente e fala: opa, se for para matar alguém, mata ele, mas deixa ele bem aí. Essa é a maior prova de amor. É dar a vida pela outra pessoa. Jesus fez isso por você. Jesus fez isso por você. Era você que ia morrer, mas Jesus pulou na frente e falou: não, mata eu, pai, mas deixa eles sair em paz. Deixa eles. Eu vou morrer por eles, vou morrer no lugar deles. Jesus fez isso por você porque você é amado. Romanos 5,8 diz: porém Deus comprova seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. A Bíblia fala que Deus comprova o seu amor por você. Deus provou que te ama. Então a morte de Jesus na cruz é a prova que Deus te ama. Eu quero uma prova que Deus me ama. Olha para a cruz, lembra da cruz. Quando você olha para a cruz, você se lembra: Jesus morreu no meu lugar. Deus me ama muito mesmo. Lá era Jesus entrando na sua frente falando: pai, eu sei que eles merecem morrer, mas eu amo eles demais. Mata eu, deixa eles. Vamos dar vida para eles. Eu vou dar a minha vida eterna para eles, mas eu vim morrer no lugar deles. A cruz é a prova que Deus te ama, amém? Amados, mas olha só o que a Bíblia diz: Deus comprova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. Ele nem sabia se você ia aceitar o amor dele um dia. Ele nem sabia, ele não tinha certeza se você ia um dia abrir seu coração e receber ele na sua vida. Mas ele não se importou. Ele te amou mesmo assim. Talvez nós morreríamos pelo nosso filho, por alguém que te ama muito, pelos nossos pais, talvez. Eu amo demais. Meus pais já fizeram tanto por mim. Vou morrer por eles aqui. Mas Deus, Jesus morreu por você. Não foi quando você estava muito bom assim. Você não estava nem aí para ele. Eu não estava nem para ele, mas não estava nem para ele. Mas ele já te amava. Mas ele já nos amava. Amém? Nós estávamos distantes. Nós estávamos atolados no pecado. Mas ele já te amou e morreu por você. Imagina hoje que ele te fez filho. Se quando você estava longe, você estava distante, você não estava nem aí para Deus, ele já morreu por você, por te amar. Imagina hoje que ele pegou você, porque você creu nele, ele te colocou na família dele, ele te fez filho. Imagina o amor que Deus tem por você. Deus amou o mundo de tal maneira. Tá, Deus, mas que maneira? Não, de tal maneira. Tá bom, já vi que é de tal maneira, mas que maneira? Não tem palavras, meu filho. Não tem palavras que eu possa colocar aí para demonstrar o amor que eu sinto por você. Então eu vou colocar aqui que eu te amo de tal maneira. E aí, todos os adjetivos que tiver, você pode incluir, que não vai chegar na dimensão, na profundeza do amor de Deus por você. Mas também você fala assim: irmão, mas aí em João 3,16, a Bíblia está escrita assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Amor está no passado. Será que Deus me ama ainda? Olha só o que a palavra de Deus fala lá em Romanos 8, 38 e 39. Portanto, estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Creia, Deus te amou lá atrás, Deus te ama hoje,
e vai continuar te amando da mesma forma. Você é amado, você é amada. Nunca se esqueça disso. A Bíblia fala que nem a morte. Ah, mas quando eu morrer, aí o amor vai acabar. Vai nada, porque agora você vai para o braço do seu amado. A Bíblia fala que nem a vida, e se eu continuar vivo, continua sendo amado. A Bíblia fala que nem os anjos, se eles quiserem separar do amor de Deus, não pode. Nem os demônios. Ah, mas os demônios vão tentar mentir para você que você não é amado, mas te separar do amor não pode, não consegue. Você continua sendo amado. Nem o presente, mas e se hoje eu fazer uma coisa? Continua sendo amado. Nem o futuro, mas e se lá na frente eu cometer alguma coisa? Continua sendo amado. Nem qualquer poderes, nem altura. Ah, mas se eu subir numa montanha bem alta, você não vai conseguir fugir do amor de Deus. Continua sendo amado, Natália. Nem profundidade. Mas e se eu cair num buraco, num abismo muito profundo? Sabe quando você está passando por um momento ruim, um momento difícil? Parece que está num buraco, na profundidade. Continua sendo amado do mesmo jeito. Nem qualquer outra criatura. Repete comigo. Nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Creia, amados. Isso é a palavra de Deus. É Deus falando para você: eu te amo, eu te amei, te amo e continuarei te amando eternamente. Nada pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você é amado. E hoje o Senhor te trouxe aqui para falar para você isso. Você é amado. Se alguém perguntar, e aí, você ganhou presente de Natal? Ganhei. Sério? Ele ganhou o melhor presente que eu poderia ganhar. O que você ganhou, cara? Jesus. Deus me amou tanto que me deu Jesus. Natal se comemora o nascimento de Jesus. Ele nasceu porque Deus me deu. Amém? Glória a Deus. Sabe, irmãos? A graça em receber um presente é que ele não te custa nada. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus te deu. Ele te deu Jesus, ele não te vendeu. Mas infelizmente tem muitas pessoas que hoje não recebem Jesus, porque elas acreditam que precisam pagar algo por ele. Tem muitas pessoas que ainda não receberam Jesus na sua vida porque a mentalidade delas é: eu não tenho dinheiro, eu não consigo, eu não mereço, eu tenho que fazer uma coisa, eu tenho que pagar para ter Jesus. Não queira comprar aquilo que Deus está te dando. Sabe, amados? Jesus ele não está à venda. E mesmo se estivesse à venda, ninguém jamais poderia pagar por ele. Deus é rico demais para precisar vender uma coisa para nós. E nós somos pobres demais para conseguir comprar algo de Deus. Por isso ele vem nos dar. Ele nos dá. Essa é a graça. O presente é de graça. Toda vez que alguém coloca alguma coisa, não, eu preciso deixar isso primeiro para receber Jesus. Eu preciso mudar para receber Jesus. Está querendo comprar aquilo que Deus já deu. Tem muita coisa que Deus está querendo te dar, mas você não está recebendo porque você acha que precisa pagar por aqui. Tem muita coisa que Deus já te deu, mas você não está vivendo com aquilo porque você ainda acha que precisa fazer algo. Você quer comprar o presente, mas o presente ele é dado de graça. Olha só o que a palavra diz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê. Deus deu para quem? Para todos os que crê. Mateus capítulo 10, versículo 8 fala: de graça recebestes, de graça dai. Você recebeu de graça. Você só creu e recebeu. De graça dai. Só fale o quanto ele é lindo, o quanto ele é maravilhoso, o quanto ele ama a pessoa. Se a pessoa crê, ela já pode receber. A única condição para alguém receber Jesus é crer. Ninguém se torna cristão porque
é uma pessoa muito boa. Se torna cristão porque crê em Cristo Jesus. Amém? Olha só o que a palavra de Deus diz, Colossenses capítulo 2, versículo 6. Sendo assim, da mesma forma como recebestes a Cristo Jesus, assim também andai nele. Ou seja, como que eu recebi ele? Eu só criei e recebi, né? Como que eu vou continuar agora andando nele? Crendo e recebendo. Se você recebeu pela graça mediante a fé, pode ter certeza, você vai continuar caminhando. Você vai ouvindo a palavra, você crê na palavra. Creu, recebeu, foi transformado. Continuou caminhando com ele. Ouviu a palavra, creu, recebeu, foi transformado. Continuou andando com ele. Você vai continuar caminhando, andando nele da mesma forma que você recebeu. Pela graça mediante a fé. Porque às vezes a gente acha assim, não, eu tenho que ser transformado primeiro, depois eu ir. Não, você vem onde você está. Recebe, só creia, recebe. E aí você vai caminhando com ele. E aí você vem um domingo no culto, você escuta que você é amado. E aí você crê que é amado. Daqui a pouquinho, você vai deixar. Como esse dia eu sou tão amado por Deus? Ó, já foi transformado, só porque você creu. Aí no domingo você vem, você descobre que você é filho de Deus e é herdeiro de Deus. Tudo que é de Deus é seu. Aí você crê. Aí o diabo fala pra você, vai lá, rouba aquilo lá. Aí você pega e fala, vou roubar pra quê? Se eu acabei de ouvir domingo que eu sou herdeiro de Deus, tudo que é de Deus é meu, eu já sou rico, eu não preciso roubar. Pronto, foi transformado de novo, só porque creu. E aí no domingo, você vem, você descobre que o seu marido ou a sua esposa é um presente de Deus para você. É o príncipe ou a princesa que Deus deu para você, e você crê. Mas aí no meio da semana, o diabo coloca na sua mente, vai lá, olha para ela, você vai, eu vou olhar para quê, seus... Deus me deu minha esposa é princesa de Deus, é o presente que Deus deu para mim. Eu vou olhar outra mulher porque foi transformado de novo, só porque criou na palavra. E é dessa forma. Você continua andando nele, andando com ele, caminhando com ele, se alimentando dele, recebendo dele. Você vai crendo, conforme você vai crendo, você vai ser transformado. Você vai ser transformado, você vai ser transformado. E aí um dia alguém chega com você e fala assim, nossa, você mudou tanto. Você fazia isso e não faz mais? O que aconteceu com você? Nada, só estou andando com Jesus. Por isso a importância da célula, do culto. Porque na célula, no culto, nós ouvimos a palavra, recebemos a palavra, nos alimentamos da palavra. E se eu crer naquela palavra é poderosa para me transformar. Então cada dia eu estou sendo transformado, porque eu estou ouvindo, crendo e recebendo. Amém? Repete comigo, a única condição para receber o presente de Deus, que é Jesus, é crer. Já é muito bom receber presente, né, irmãos? É bom receber presente? Agora você imagina só, com Deus, quando você recebe o presente de Deus, junto com esse presente, você recebe outros presentes. É como se Deus tivesse pegado várias coisas boas assim, colocado no pacote de presente, falado, ó, eu vou dar o meu filho de presente para eles. Quando eles receberam o meu filho de presente, automaticamente, tudo isso que está nessa sacola aqui também vai ser deles de brinde. Jesus é o presente de Deus, é o presente de Natal, amém? Mas porque você recebeu o presente de Deus, muitos outros presentes você também recebeu automaticamente de brinde. A Bíblia fala, para que todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é o primeiro brinde, é o primeiro presente de brinde que você recebe, só porque você recebeu o presente de Deus, que é Jesus. De que você creu em Jesus, de que você recebeu Jesus, automaticamente você já recebeu outra coisa com ele, a salvação, a vida eterna. E agora, Jesus chega em você e fala, a sua ressurreição é a vida. E aquele que crê em mim, você crê em mim? Crê. Ainda que morra, viverá. A morte não tem mais poder sobre você. Mas tem muitos cristãos que morreram até de pandemia. Do vírus, do coronavírus, né?
ainda que morra, viverá. A morte já ficou para trás. A morte passou, ele já passaram da morte. O dia que você creu em Jesus, automaticamente você ganhou a vida eterna. Pode chegar um dia que você vai partir dessa terra, mas ainda que morra aqui, você vai viver a vida eterna com o Senhor. Amém? É aquilo que nós falamos lá atrás. Estevão estava sendo apedrejado, estava morrendo, olhou para o céu, viu Jesus de pé para receber ele. Mas tem um detalhe aqui. A Bíblia fala que Jesus se assentou à destra de Deus. Não é? Por que Estevão olhou e viu ele em pé? Se a Bíblia fala que Jesus se assentou, por que Estevão viu ele em pé? É que está o negócio. O dia que o crente morre, Jesus se levanta para receber ele no céu. Esse é o presente no presente. É o brinde que você ganhou. Mas tem muito mais. Tem muito mais. No dia que você creu e recebeu Jesus, você automaticamente também recebeu perdão por todos os seus pecados. Porque a dívida que tinha foi paga. Jesus pagou. Nós já falamos sobre o perdão aqui. Não é que Deus simplesmente olhou e falou: tem essa dívida aí, mas deixa pra lá. Não foi isso que aconteceu, simplesmente. A dívida foi paga. Por isso Deus agora olha e fala: tinha uma dívida aí, mas Jesus pagou, então você está perdoado. Porque você creu, porque você recebeu o presente que é Jesus, automaticamente de presente também você recebeu o perdão pelos seus pecados. Mas tem mais. Porque você recebeu Jesus, automaticamente de brinde, você também recebeu a justificação. Você foi justificado. A Bíblia fala: justificados, pois, mediante a fé. Só porque você creu em Jesus, teve fé em Jesus, recebeu Ele, automaticamente você foi justificado. O que tem a ver? O que é ser justificado? Vou dar um exemplo, eu já dei esse exemplo, eu vou dar esse exemplo de novo, que eu achei muito legal. Suponha que você trabalha numa empresa. Se você faltar um dia na empresa, você não recebe o vale compra no final do mês. E aí um dia você fica com a dor de cabeça, você fala, mas você vai lá no hospital, pega o atestado. Agora você está com o atestado na mão. Quando chegar no final do mês, você vai chegar com seu patrão lá na empresa e falar o seguinte: eu faltei, mas está aqui o atestado, assinado pelo médico. Aquele atestado, ele vai estar o quê? Justificando a sua falta. Então você faltou, mas o atestado está te justificando. Então você vai receber mesmo tendo faltado. Não é assim que acontece? Quando a Bíblia fala que você foi justificado, só porque você creu em Jesus, você foi justificado. Sabe o que quer dizer? Quando você chega diante de Deus, você não pode chegar e falar assim: Deus, eu estou aqui porque eu nunca pequei. Não, a Bíblia fala que aquele que fala que não tem pecado, está falando que Deus é mentiroso. Você vai chegar diante de Deus e olhar para você e falar: Deus, realmente, eu pequei, eu sou falho, tem falta. Só que Jesus me justificou. Está aqui o atestado, assinado, sabe por quê? Pelo Senhor meu Deus, porque a sua palavra está escrita na sua palavra, que eu sou justificado. Por isso eu vou receber, mesmo tendo faltado, mesmo tendo pecado, mas eu tenho a justificação que Jesus me deu na cruz. Uau! Isso é poderoso! Quando você entende a justiça de Deus, que você foi justificado pela cruz. A cruz é o atestado. Quando você chega diante de Deus e fala: Deus, eu estou aqui orando, estou te pedindo isso, em nome de Jesus. Quando você fala em nome de Jesus, está falando que eu faltei, mas Jesus morreu por mim. Então você vai receber, mesmo tendo faltado. Amém? Esse é o outro presente que você recebeu, junto com o presente que Deus te deu, que é Jesus. Mas tem mais, tem muito mais. Você ficar falando aqui, tem muita coisa. Mas a cura também. Quando você crê em Jesus, você recebe Jesus, automaticamente você também recebeu cura. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que Cristo levou sobre si todas as dores e enfermidades lá na cruz.
Quando você crê que Cristo levou na cruz, você então recebe a cura que você precisa vai levar aqui na terra. Amém? Vou falar só mais um. Vai ter muito mais. Quando você recebe Jesus, quando você recebe o presente de Deus, que é Jesus, o presente de Natal, que é Jesus, você na mesma hora recebe de brinde outro presente. Vou ler aqui. João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aos que creem em seu nome. Uau! Olha só o que a Bíblia fala. Se você recebeu o presente de Deus, que é Jesus, automaticamente você já recebeu também outra coisa. O quê? O direito de se tornar filho. Você é filho e você é filha amada do Senhor. E tudo isso é brinde. Tudo isso vem de brinde, só porque você recebeu Jesus.